Preciso te falar sobre o vazamento do vídeo envolvendo Varela, uma enorme confusão entre torcedores do Peñarol e torcedores de times do Rio de Janeiro, e o lateral do Flamengo aparecia no meio dessa treta. Vou te explicar o motivo. Preciso falar também sobre Arthur, ex-atacante do Palmeiras, sugerido para Flamengo. Preciso falar ainda sobre Gabigol, cada vez mais gestante do Flamengo. Olá pessoal, mais um vídeo no canal. O vídeo, como vocês estão vendo aí, na base do improviso, na correria. Eu confesso para vocês que eu não estava programando fazer um vídeo agora. Tanto é que eu estou de camiseta, acabei de sair do SBT Sport Rio, um calor danado no Rio de Janeiro. Estou a caminho do barbeiro para poder fazer a barba, cortar o cabelo. Ou seja, uma correria danada, porém, vocês já viram aí com certeza nas outras redes sociais um vídeo que está viralizando do Varela. Pois é, o Varela foi detido, entre aspas, teve o carro parado no meio da confusão da torcida do Peñarol aqui no Rio de Janeiro. O Peñarol que encara o Botafogo nessa quarta-feira pela semifinal da Libertadores. Jogo esse que poderia ser o Flamengo, né? Se o Flamengo não tivesse feito a vergonha que fez diante do Peñarol e foi eliminado para a equipe uruguaia, poderia ser Flamengo e Botafogo, mas não é. E aí o Varela, envolvido nessa confusão toda aí, foi detido, vários vídeos viralizando, jogadores, torcedores revoltados pelo fato do Varela estar no meio da confusão. Mas o que ele estava fazendo ali? O que aconteceu? A gente vai explicar toda a situação. O Flamengo, inclusive, já se manifestou. E nessa nota ainda tem um outro ponto que está gerando muita polêmica, que aí eu vou trazer para vocês também, de uma confraternização dos jogadores. Mas que confraternização é essa? Confraternizar, comemorar o que exatamente? Essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, e eu vou responder essa pergunta, eu vou dar minha opinião, inclusive, sobre o Varela também. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Quem quiser fazer aquela fezinha, aquela aposta, eu sei que vocês gostam, mas sempre com responsabilidade. E lembrando, é só para maiores de 18 anos, lá na KTO, tá bom? KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para fazer aquela fezinha, aquela aposta e garantir uma grana extra. Mas não deixe de se inscrever no canal Vene Casagrande, isso é importante. Solta o dedo no like também. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do Varela, porque é o seguinte, o que eu falei na minha introdução, e vocês provavelmente já viram um vídeo do Varela no meio da confusão da torcida do Peñarol. Enfim, vou trazer tudo que eu consegui apurar sobre essa situação, pelo menos até o momento. O jogador alega que recebeu ligação de dois amigos que estavam lá no hotel do Peñarol, que no meio da confusão pediram ajuda ao Varela, e o Varela acabou indo lá ajudar os amigos. Beleza. E aí, quando ele estava voltando, saindo do hotel, veio uma viatura na contramão, uma viatura no meio daquela confusão. Gente, tá uma confusão assim bem séria, não tá brincadeira não, é ônibus, botaram fogo em ônibus, botaram fogo em moto, e tudo começou porque uruguaios furtaram o celular dentro de uma padaria, e aí começou toda a confusão. Enfim, confusão séria, com direito à tropa de choque. A polícia está tendo muito trabalho com esses uruguaios que estão aqui no Rio de Janeiro para acompanhar o jogo contra o Botafogo. E aí o Varela saindo, veio uma viatura na contramão, parou o carro dele, o Varela abaixou o vidro, tentou explicar que ele era jogador do Flamengo, que ele não estava envolvido na confusão, mas os policiais não quiseram nem saber dessa situação, mandaram ele sair do carro. O carro foi revistado porque eles poderiam desconfiar que tinha algum torcedor do Peñarol ali dentro e estava fugindo no carro do Varela. Enfim, aí teve gente filmando o Varela, entre aspas, detido, mas foi, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que falam aí na cidade de vocês, foi uma dura da polícia. A polícia para, revista para ver se tem droga. Enfim, os policiais ou não acreditaram que ele era jogador do Flamengo, ou apenas não estavam nem aí que ele é jogador do Flamengo e fizeram o serviço deles. Enfim, isso aí eu deixo para vocês avaliarem se isso deveria ser feito ou não. O fato é o seguinte, gente, o vídeo viralizando, vários vídeos viralizando, o Flamengo veio a público dizer que o jogador foi resgatar dois amigos que estavam precisando de ajuda, e que o jogador já estava a caminho de uma confraternização entre jogadores e comissão técnica do Flamengo. A minha pergunta é o seguinte:
vamos lá, o Varela é super-herói? O Varela vai fazer o quê? Ajudando esses dois amigos no meio da confusão dos torcedores do Peñarol. O Varela não trabalha na polícia, o Varela não é advogado, o Varela é apenas jogador do Flamengo. Por que que ele foi lá? É isso que eu falo, gente. Para e pensa, raciocina um pouco. Ele tinha que parar e analisar que ele é uma figura extremamente pública, ele é jogador do Flamengo e tá tendo uma confusão da torcida do Peñarol. Torcida essa que um dia matou de maneira covarde um torcedor do Flamengo em 2019 aqui. Já existe toda uma rivalidade. Custava ele parar e analisar e dizer: não posso ir aí, porque se eu sou visto por alguém, se um vídeo meu viraliza, eu estou ferrado com a torcida do Flamengo. Mas não, o jogador não pensou, o jogador foi lá e aconteceu o pior. E aí, segundo o Flamengo, o caso está entregue ao Marcos Braz. Marcos Braz, dirigente esse que um dia bateu num torcedor do Flamengo e mordeu a virilha desse torcedor. Olha como o Flamengo é animado. Certa vez, um dia, no meu primeiro dia de cobertura do Flamengo, uma pessoa que na ocasião trabalhava no Flamengo falou o seguinte: Venezinho, Flamengo é calmo igual a Bagdá. E é isso. Todo dia tem assunto. Aí eu falo, pra que o Varela foi lá, gente? Não tinha a menor necessidade do Varela estar naquela confusão. Ele não tinha que ter ido lá. Ele não é policial, ele não é super-herói, ele não é nada. Ele é apenas amigo desses dois torcedores do Peñarol que supostamente estavam precisando de ajuda. E aí eu vou entrar numa outra situação aqui. No meio da nota do Flamengo, eu vejo que tem uma confraternização, a caminho de uma confraternização. E aí eu fui apurar que confraternização é essa. Sabe o que é? Um churrasco no Ninho do Urubu entre jogadores e comissão técnica do Flamengo. Confraternizar pra quê? Qual é o motivo de comemoração, gente? Se hoje o Flamengo não tivesse feito vergonha, o Flamengo hoje estaria disputando uma semifinal de Libertadores. Eles tinham que estar revoltados. Eles tinham que estar... Eu já ia falar uma palavra que eu não posso falar aqui no Twitter, aqui no YouTube. Gente, não tem o que confraternizar. Vai confraternizar para quê? Dizer, para comemorar que está na final da Copa do Brasil? Isso não é mais do que a obrigação desses jogadores do Flamengo e da diretoria do Flamengo. Inclusive a Copa do Brasil, se o Flamengo for campeão, se tornará prêmio de consolação nessa temporada ridícula que o Flamengo protagonizou. Foi vergonhosa. A participação do Flamengo na Libertadores foi vergonhosa. Foi tudo vergonhoso. Ah, ganhou o Campeonato Carioca. E daí? Olha o Campeonato Brasileiro. O Flamengo nem disputa o Campeonato Brasileiro mais, gente. Briga pra ficar no G4. Vai confraternizar pra quê? Ah, é pra comissão técnica conhecer o jogador. O Felipe Luiz jogou com todos esses jogadores. Vai confraternizar o quê? Vai comemorar o quê, gente? Isso é falta de comando. Esse departamento de futebol do Flamengo, comandado por Marcos Braz, é ridículo, é patético. Não tem o que confraternizar. Não tem o que o Varela fazer no meio da confusão no Peñarol. Tá tudo errado no Flamengo. Tudo errado. Eu não vou passar pano para esse tipo de situação. E o senhor Varela tem que vir a público numa entrevista coletiva se justificar. Não é se justificar para a imprensa, é para a torcida rubro-negra, que sempre o abraçou. Quando ele mais precisou, a torcida do Flamengo estava ali pronta para abraçá-lo. Aí o cara vai estar no meio da confusão da torcida do Peñarol, que já matou um torcedor do Flamengo. Falta de noção, falta de respeito, falta de tudo. Sobretudo, falta de comando desse departamento de futebol do Flamengo ridículo, que nesse momento está confraternizando no Ninho do Urubu. Não! Vocês têm que treinar, pensar na final da Copa do Brasil. Ou vocês não viram o que o Atlético Mineiro fez ontem contra o River Plate? Confraternizar, vocês têm que treinar. Cambada de cara de pau. É isso que eu falo de vocês do departamento de futebol do Flamengo. Cara de pau, falta de comando total. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Eu espero que ao menos o Varela seja multado por vocês. Ao menos isso, tá bom? E só para finalizar uma informação atualizando aqui, o De La Cruz sofreu uma lesão de grau 2, ou seja, não joga as finais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Mais uma preocupação para o técnico Felipe Luiz, que nesse momento está fazendo uma confraternização com os jogadores do Flamengo. E eu faço a mesma pergunta que eu fiz aí durante esses quase 10 minutos de vídeo. Confraternizar o quê? Comemorar o quê?
Essa resposta eu deixo para vocês aí nos comentários, vocês podem comentar à vontade. Quero te atualizar agora sobre o futuro de Gabigol. Ouvi de uma fonte importante do vestiário rubro-negro que o Gabigol não fica para a próxima temporada. Apesar de Marcos Braz, vice de futebol, e Rodolfo Landim, presidente, terem acenado nos últimos dias em entrevistas para a imprensa que cogitariam a renovação do contrato, o planejamento interno no Flamengo é outro. Ninguém no Flamengo cogita essa ideia, pelo menos por agora. A avaliação de que o Gabigol já não vale mais R$1.600.000 por mês, seu salário atual, muito menos os R$3 milhões que ele exige para a renovação do contrato. O Gabigol ainda gostaria de um vínculo de 5 temporadas, completamente fora da realidade e do futebol que ele tem entregue. Então, por que Marcos Braz e Rodolfo Landim têm afirmado que cogitam a renovação desse contrato? Eles estão muito preocupados com a eleição para presidente, marcada para 9 de dezembro. Eles temem que, ao afirmarem que o Gabigol está fora, percam votos. Rodrigo Dunch, que é o candidato da situação, vai precisar do voto de todo mundo, até porque a concorrência é super pesada. O BAP, que é candidato de oposição, hoje até pinta como favorito a vitória nessa eleição. Então, para não perder os votos dos simpatizantes do Gabigol, o Flamengo tem sinalizado que não descarta a renovação do atleta. Gabigol, que tem sido especulado por clubes do Brasil e também do exterior. Nas últimas horas surgiram especulações de que Sevilha e Betis estariam interessados no atleta. Só para completar sobre o Flamengo, já havia contado para vocês pela manhã sobre a preocupação com o De La Cruz. O meio atacante uruguaio passou por exames médicos nessa terça-feira e se constatou que ele tem uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Tempo de recuperação não foi divulgado, mas existe um risco real de o De La Cruz não estar à disposição para as partidas finais da Copa do Brasil, marcadas para 3 e 10 de novembro contra o Clube Atlético Mineiro. No Flamengo, posso contar que o nome do ator agrada, mas a avaliação é de que o Flamengo já tem hoje vários jogadores para essa função. Recentemente foram contratados Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, tem também o Matheus Gonçalves. Então, nesse momento, não há nada muito quente envolvendo Arthur e Flamengo. Qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Vou te explicar agora sobre a enorme treta em que se envolveu Guilhermo Varela, lateral direito do Flamengo. Rubro-negro de folga durante a semana, sem competição para disputar, treinando e pensando no Campeonato Brasileiro do final de semana. Mas o Varela foi flagrado em vídeos que vazaram com a torcida do Peñarol na Praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Confusão gigante por volta das 11h40 da manhã. Relatos dão conta de que torcedores do Peñarol começaram a agredir pessoas que estavam na praia e saquear alguns dos quiosques. A polícia foi chamada e houve uma grande guerra campal. E em meio a tudo isso, quem estava por lá? Guilhermo Varela. Chamou a atenção de todos, torcedores do Flamengo ficaram revoltados com Varela, até porque torcedores do Peñarol estão no Rio de Janeiro para assistir ao jogo contra o Botafogo, válido pela Libertadores da América na noite desta quarta-feira. O Flamengo soltou uma nota oficial esclarecendo a presença do atleta e dizendo o seguinte, abre aspas, o lateral recebeu uma ligação de 2 amigos e foi retirá-los da confusão. O jogador está no Ninho do Urubu nesse momento, numa confraternização, fecha aspas. Nessa mesma nota, o Flamengo afirma que o caso está entregue às mãos do Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, que vai definir se vai haver alguma punição ou não. Depois, o próprio Varela soltou um comunicado afirmando que foi chamado por 2 amigos que estavam muito assustados com toda a confusão e ele foi tentar prestar solidariedade. O problema é que pintou contradição. Um dos empresários do Varela deu uma entrevista a uma rádio uruguaia afirmando que ele tinha ido lá para levar camisas do Peñarol. Enfim, um verdadeiro caos estabelecido sobre o tema. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre o tema. Varela merece punição? Nada a ver? Segue o jogo? Use o espaço para comentário e deixe registrado o que você pensa. Para mim, tudo normal. Acho que o Flamengo não tem que se preocupar nem multar o jogador por conta dessa questão. De La Cruz sofre com lesões e encerra a temporada abaixo das expectativas no Flamengo. O meio-campista uruguaio De La Cruz chegou ao Flamengo sob grande expectativa e rapidamente se firmou como peça fundamental na equipe. Contratado junto ao River Plate por mais de R$100 milhões, o jogador impressionou no primeiro semestre com seu dinamismo, potência nos chutes e eficiência tanto no ataque quanto na marcação. No entanto, a sequência de lesões ao longo do segundo semestre afetou seu desempenho e disponibilidade para o time rubro-negro. Desde o retorno da Copa América, De La Cruz participou de apenas 13 das 23 partidas realizadas pelo Flamengo, completando apenas 3 delas. No último jogo, contra o Corinthians, o atleta voltou a sofrer uma lesão muscular na coxa direita, a mesma que havia lesionado no fim de agosto. Com a recuperação prevista para cerca de 1 mês,
ele será ausência nas finais da Copa do Brasil, prejudicando ainda mais o planejamento do clube para a reta final da temporada. Quando chegou ao Flamengo, já se sabia que De La Cruz precisaria de cuidados especiais por conta de uma sinovite crônica no joelho direito. O técnico Tite buscou gerenciar sua carga de minutos de forma cuidadosa, substituindo-o em 19 dos 25 jogos disputados no primeiro semestre. Durante esse período, ele perdeu apenas 2 partidas por questões clínicas, uma por dores no ombro e outra devido a um quadro viral que o deixou de fora da estreia da Libertadores contra o Milionários. No entanto, após a disputa da Copa América, a situação mudou drasticamente. Dores nos tendões de Aquiles o tiraram do duelo contra o Atlético Goianiense, e uma pancada no joelho direito o deixou fora de outras partidas importantes, incluindo confrontos decisivos pela Copa do Brasil. Em agosto, ele sofreu a primeira lesão na coxa direita contra o Bahia, o que marcou o início de uma fase complicada. Para tentar acelerar seu retorno, De La Cruz voltou aos treinos antes do previsto e participou das quartas de final da Libertadores contra o Peñarol. No entanto, seu desempenho foi abaixo do esperado, e o Flamengo acabou eliminado após empatar em 0-0 no jogo de volta. Essa foi uma das raras ocasiões em que ele completou 90 minutos em campo no segundo semestre. Devido à intensidade dos treinos na seleção uruguaia sob o comando de Marcelo Bielsa, De La Cruz retornava das datas FIFA visivelmente desgastado, o que aumentava o risco de lesões. Ele atuou apenas 45 minutos nos últimos compromissos do Uruguai, mas ainda assim ficou fora da partida seguinte do Flamengo, uma derrota para o Fluminense. Até o momento, De La Cruz disputou 38 das 62 partidas do Flamengo na temporada, sendo titular em 36 delas. Com 2 gols e 5 assistências, o jogador acumulou 2.965 minutos em campo, mas sua média de participação em gols caiu significativamente no segundo semestre, refletindo a queda de rendimento e os problemas físicos enfrentados. O saldo de 13 partidas disputadas após a Copa América evidencia o impacto das lesões em sua trajetória recente no clube. Com o Flamengo ainda na briga por títulos, a ausência de La Cruz nas finais da Copa do Brasil será um desafio adicional para o elenco. A gestão física do jogador seguirá sendo um tema importante para o clube e para o técnico Tite, que precisarão encontrar um equilíbrio para preservar o atleta e extrair o máximo de seu potencial na próxima temporada.